Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Inteiro Teor. Nesta edição, no mês do trabalhador e das mães, vamos falar sobre os direitos das mães que trabalham fora e também daquelas que foram vítimas do descaso de um laboratório e do poder público. É agora, não sai daí! TRF1 garante indenização por danos morais a portador da síndrome da talidomida. Decisão do TRF1 assegura a estabilidade à mãe ocupante de cargo comissionado. E no quadro Inteiro Teor Entrevista, uma especialista fala dos direitos das mães trabalhadoras. Fique com a gente! Desde 1997, é proibida a utilização do remédio talidomida por mulheres em idade fértil. Mas nem sempre foi assim. Ainda nos anos 50, o uso indiscriminado da substância fez muitas vítimas. E as consequências desse descaso ainda chegam aos tribunais. Acompanhe na nossa primeira reportagem. Os anos 60 ficaram marcados na memória de muita gente de forma negativa, pois foi quando começaram a aparecer graves efeitos colaterais nos bebês cujas mães usaram o medicamento alemão talidomida. Indicado para o enjoos comuns na gravidez, o remédio vinha sendo comercializado desde a década anterior em 146 países, inclusive no Brasil, sem exigência de prescrição médica como uma opção segura. Os efeitos estavam relacionados ao desenvolvimento do feto. Efeitos tão drásticos que podiam chegar até ao abortamento do bebezinho em desenvolvimento. Então, além disso, as crianças que foram a geração da talidomida foram crianças nascidas com defeitos congênitos, múltiplos de formação de membros, na grande maioria dos casos. Pessoas como Isabel, Hércules e tantos outros, todos vítimas da talidomida, nasceram com malformação congênita, membros encurtados ou outras alterações. O diagnóstico é fechado a partir de uma história clínica bem caracterizada, assim como um exame físico compatível com o que é descrito com essa síndrome. Muitas vezes pode ser necessário também a avaliação genética. Nasci em 1962, numa época em que essa droga, a talidomida, foi enviada pela Alemanha pelo Brasil e fez um acordo com laboratórios aqui e que começaram a produzir. Quando criança, sempre passamos bastante trabalho, porque sendo diferente, acontece que as outras crianças sempre imitam, brincam, debocham e até se aproveitam da diferença e da dificuldade para poder se sobressair. O preconceito foi só um dos desafios enfrentados por Isabel, que apesar das dificuldades, se formou em Direito e se encontrou na arte. Com o passar dos anos, a gente fez muito esforço para tudo que vai fazer. Eu vou mostrar meus braços, que estão aqui. Ó, essa mão aqui é uma mão muito comum na talidomida. Quando o tempo foi passando e o esforço que eu fazia para me abaixar, muito grande, porque eu vou quase que com o rosto no chão para buscar as coisas. As pessoas sempre tiveram que me ajudar a prender o cabelo, a fazer algumas coisas. Mas eu sempre descobri formas de ter muita independência. Com a idade, começa a doer o corpo, mas de uma maneira absurda. Nós, hoje em dia, eu estou com 58 anos, temos sentido uma dor muito, muito grande. Por lei, ela e todas as outras vítimas da talidomida têm direitos garantidos, como explica este advogado. O portador da síndrome da talidomida, ele tem dois principais direitos inerentes à sua síndrome. O primeiro seria uma pensão vitalícia e o segundo seria uma indenização por danos morais. A pensão vitalícia ela é concedida pelo INSS e o seu valor varia de R$ 1.000 a R$ 8.000. E por que existe essa variação de valor? Porque eles são classificados e pontuados de acordo com o grau da sua doença. A indenização por danos morais também varia de acordo com a pontuação. É uma indenização que é paga
em parcela única e cada ponto equivale a R$50 mil. Então, o portador da síndrome da talidomida tem direito a uma indenização por danos morais que pode variar de R$50 a R$400 mil. Mas, apesar das garantias legais, um homem precisou procurar a justiça em Minas Gerais para ter assegurado o direito à indenização por danos morais. A União se negava a pagar a indenização pelo dano moral. Essa indenização por dano moral para as vítimas de talidomida ela foi reconhecida pela Lei 12.190 de 2010. E, em virtude dessa negativa, nós tivemos que recorrer à Justiça Federal. Além disso, foi feita uma perícia técnica e que confirmou que as lesões, as deformidades que o seu Zé Maria tinha e tem ainda, evidentemente, elas decorrem realmente, elas são compatíveis com o uso de talidomida pela mãe durante a gestação. O caso foi analisado recentemente pela primeira turma do TRF1, que reconheceu que as deformidades do autor são decorrentes do uso indevido da talidomida pela mãe dele na gravidez e manteve o valor de R$150 mil a título de indenização. A talidomida foi retirada de circulação em 1961 por todos os países, com exceção do Brasil, que só baniu o medicamento 4 anos depois. O remédio continua sendo utilizado no tratamento de outras doenças, mas seu uso por mulheres em idade fértil é proibido. A talidomida hoje é um medicamento com uso extremamente restrito, tá certo? E controlado. Os pacientes que vão fazer o uso dessa medicação, eles assinam um termo de responsabilidade e um termo de consentimento, onde eles estão ali cientes de que não pode haver período gestacional, porque o risco para defeitos congênitos é altíssimo. Mas é um medicamento que, através de vários estudos, percebeu-se que ele tinha um potencial bom para tratamento de outras doenças, certo? Então, hoje, ele já tem uma aprovação pelo FDA americano para ser utilizado como medicamento em tratamento daquelas lesões cutâneas causadas por hanseníase. Também para tratamento de câncer. Com tantas experiências que fazem na medicina, e espero que não aconteçam outros casos assim, porque realmente não é fácil, não é fácil. Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir, TRF1 assegura a estabilidade à mãe ocupante de cargo comissionado. No quadro Inteiro Teor Entrevista, a especialista tira dúvidas sobre os direitos das mães que trabalham. É já, aqui no Inteiro Teor. Depois da gestação e do parto, os primeiros meses de um bebê são momentos que exigem muito da mãe. Amamentar, ficar sem dormir direito e ter alguém para cuidar 24 horas por dia passam a fazer parte de uma rotina que pode se tornar ainda mais pesada se a mãe não tiver a tranquilidade de contar com a licença maternidade, mesmo se for ocupante de cargo comissionado ou função comissionada. Acompanhe o entendimento da Justiça nesses casos na reportagem de Rafael Braga. Eu falo, que eu achava que já amava muito, que já amava grande, que já sabia o que era um amor maior, mas quando eu me tornei mãe, engravidei, aí sim eu pude perceber que gerar uma vida é ter esse amor maior, é sentir o amor maior do mundo. A chegada da Alice fortaleceu todo esse sentimento na vida da administradora Anne Faina da Silva, que, graças a uma garantia legal e constitucional das mães trabalhadoras, pode gozar do direito à licença maternidade. Saber que eu tenho meus direitos, meus proventos mantidos durante todo o período de licença maternidade,
É muito importante, já que é indispensável a nossa recuperação aí no pós-parto e também esse período com o bebê, né? Que é do direito à amamentação exclusiva, que é de suma importância para a saúde do bebê, esse contato mãe e filha. A professora Laísa Espanha explica como funciona a estabilidade da gestante. É importante dizer que o artigo 10, inciso 2º, a linha B do ato das disposições transitórias, veda a dispensa imotivada ou arbitrária da empregada desde a confirmação da sua gravidez até 5 meses após o parto. Mas será que esse direito garantido às trabalhadoras com contratos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, ou às servidoras públicas, estende-se às mulheres que ocupam cargos em comissão na administração pública? Essa pergunta faz sentido porque esses cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração, e seus ocupantes podem ser dispensados desses cargos e dessas funções a qualquer tempo, conforme a discricionariedade do gestor, sem que essa dispensa imotivada gere direito à indenização. Contudo, a jurisprudência do STF e do STJ já se pacificou no sentido de reconhecer a extensão da chamada estabilidade provisória gestacional à servidora pública ocupante de cargo comissionado ou de função comissionada. O TRF da Primeira Região levou esse entendimento em consideração ao analisar mandado de segurança impetrado por uma servidora pública municipal no Tocantins. Cedida pela Prefeitura de Palmas para exercer função comissionada em um órgão da Justiça, a servidora requereu o direito de continuar recebendo o valor da FC, porque no momento em que encerrou o prazo de trabalho na Vara Federal, ela estava gestante. O pedido foi acolhido pela maioria dos membros que compõem a primeira sessão do TRF1. Para o colegiado, o pagamento do valor da função comissionada atende à estabilidade provisória salarial da gestante. A decisão reforça que a indenização da função comissionada é devida até o término da licença maternidade, sem exclusão das parcelas de auxílio alimentação e creche, garantindo o direito à proteção da maternidade a empregadas temporárias e às servidoras comissionadas. Ser mãe e trabalhadora, um duplo desafio enfrentado por muitas mulheres em todo o mundo. No Brasil, a legislação assegura alguns direitos a essas mulheres. Confira no quadro Inteiro Teor Entrevista as dicas da professora e mestre em Direito Cristiane Pereira Viana de Oliveira para quem precisa garantir esses direitos. Professora Cristiane, muito obrigado por sua participação aqui no Inteiro Teor. É uma satisfação participar desse programa. Obrigada, Rafael e equipe do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Como no caso das servidoras públicas gestantes em cargos comissionados, as trabalhadoras gestantes regidas pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, gozam de quais direitos? De forma específica, tratando no regime da CLT, as trabalhadoras gestantes possuem aí vários direitos conquistados no decorrer do tempo, né? Nós temos um capítulo específico para as trabalhadoras, né? E também a Constituição Federal vem trazendo essa proteção. Dentre esses direitos, podemos destacar aí a estabilidade da gestante, que começa a fluir a partir da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, e só podendo ser demitida se cometer alguma falta grave. Fora isso, ela tem proteção. Esses direitos visam, dentre outros aspectos, conferir proteção à mãe gestante. Na sua avaliação, são garantias que, no geral, vêm sendo respeitadas ou existem pontos, professora, barreiras da legislação que dificultam o cumprimento efetivo, barreiras que ainda precisam ser superadas? As mulheres ainda hoje sofrem com discriminação, seja na esfera política, social ou profissional, mesmo diante de diversas leis protetivas quanto ao trabalho da mulher. Com relação à trabalhadora gestante, nós temos a proteção à maternidade, até porque tem cunho social, tem por finalidade aí proteger
tanto às mulheres quanto também aos nascituros, tá? A proteção, então, aí engloba as mães e as crianças. E com relação às mulheres gestantes, elas são mais propensas aí à infecção por fungos, por vírus, principalmente nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo. Então, por estarem num grupo de risco, essas trabalhadoras precisam de mais proteção. A pandemia impôs alguma dificuldade na proteção da gestante e da mãe trabalhadora? Com relação à trabalhadora gestante, por se enquadrarem aí no grupo de risco e por inexistir nesse período pandêmico legislação específica para o caso, o Ministério Público do Trabalho, por meio de recomendação, seja para as empresas, sindicatos, administração pública, criou um instrumento, um documento com algumas recomendações aí. Dentre elas, que a empregada gestante pudesse laborar em home office e, quando incompatível, ela ficaria afastada aí do trabalho, recebendo garantida a sua remuneração durante todo esse período, o período necessário. Quais dicas a senhora dá para aquelas trabalhadoras gestantes e mães e também aos empregadores, no sentido, professora, de se atender e garantir a proteção aos direitos destas genitoras? Sabemos da importância de se adequar à legislação com o fato social. Então, mais do que nunca, é importante a participação dos sindicatos nessa relação laboral. Cria-se um canal de diálogo entre as empregadas gestantes e os seus empregadores. Além disso, temos que pregar o bom senso entre as partes. E com relação à gestante, a dica que eu sugiro é que façam seu trabalho de casa, quando possível, trabalhar de forma remota. Agora, quando for incompatível, que essas empregadas fiquem afastadas, assegurado todos os direitos, inclusive o pagamento de salário. E também sugiro que os empregadores acatem as recomendações do Ministério Público do Trabalho. Professora Cristiane Pereira Viana, mais uma vez, os nossos agradecimentos pela gentileza de atender ao nosso convite. Obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer imenso tratar a respeito desse assunto da proteção à maternidade, né? Recentemente eu estava de licença maternidade, eu tô com uma bebezinha e retornei, graças a Deus, com todos os meus direitos aplicados aí, com toda a segurança, então foi um momento muito prazeroso para mim e para minha filha, né? Que eu pude estar com ela. Obrigada. A gente fica por aqui, mas continue acompanhando o TRF da Primeira Região no nosso portal e nas redes sociais. Já somos mais de 50 mil seguidores no Instagram, 6 mil no YouTube e estamos também no Facebook. Até o próximo programa. Tchau!